Oi, gente, tudo bom? Bora fazer um pãozinho hoje, né? Um pãozinho recheado. E vou tentar aqui mostrar passo a passo para vocês, tá bom? Aqui na minha vasilha eu vou estar colocando 1 quilo de trigo, né? Só que nesse primeiro momento eu não vou colocar todo, vou deixar esse tantinho aqui, ó. Só um pouquinho mesmo, né? Se de repente não precisar, a gente não usa. Mas se precisar, só acrescenta, né? Então, aqui agora eu vou estar colocando o meu fermento, tá bom? Esse fermento mesmo aqui, olha que eu uso. Não tem problema se for diferente, tá? Eu já tinha um e a minha vizinha, ela me deu um outro, então eu usei os dois sem problema nenhum. Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar, são esse tipo aqui de colher que eu tô usando. E elas não ficam cheias, não. 6 colheres assim, mais rasinha mesmo, tá? Aí é só acrescentar. Primeiro a gente vai acrescentar todos os secos aqui, tá? E aqui uma colher de sal, também essa colher, tá? A gente coloca também, dá uma misturadinha pra gente poder estar acrescentando os ingredientes, no caso o óleo, a água morna e o ovo, tá? Então dá aquela boa misturadinha. Aqui eu tenho 100 ml de óleo, tá bom? 100 ml de óleo. Aí eu vou estar acrescentando também na minha massa, tá? Como o óleo ele é um pouquinho chatinho, aí eu passo a colher que vem bastante, né? Não tem desperdício de nada mesmo. Então aí eu coloco o óleo. Na minha receita são 2 ovos, só que aqui em casa até então eu só tinha um. E eu não vou deixar de fazer por isso, né? Então, eu só coloquei um, mas aí quando vocês estiverem aí fazendo, são 2 ovos, tá? Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês certinho a quantidade das coisas que eu usei e certinho a receita, tá? Aqui eu tenho 500 ml de água. Vou colocar aqui no primeiro momento 400 ml, que é o tamanho desse meu copo. E a gente vai vendo, né? Se precisa de mais ou se precisa de menos. E aí, agora eu vou tá colocando aqui a minha água. E essa água, ela tá morna, tá? Ela não tá em temperatura ambiente nem quente. É aquele morno que a gente consegue pegar tranquilamente, sabe? Uma água bem morninha. E aí, né? É só mexer agora, mexer bem. E aí a gente tem que estar com a mão limpinha, porque vai ter que botar a mão na massa, vai ter que sovar essa massa certinho, para ela poder ficar descansando daqui a pouquinho, tá? Eu vou acrescentar agora todo o resto da água, porque eu tô achando a massa muito seca. Então, eu vou acrescentar toda a água e depois qualquer coisa eu vou acertando o ponto, colocando mais trigo, mais água. Tudo a gente vai tentando, entendeu? A gente põe uma quantidade, só que aí varia muito de marca de trigo, né? De tempo também. Aqui onde eu moro tá um tempo mais para frio hoje, não tá aquela temperatura tão quente, absurda, sabe? Tá mais fresquinho. Então aqui a minha massa, ela me pediu um pouco mais de trigo. Eu pedi pra abaixar aqui um pouquinho mais para vocês verem certinho. Olha como a massa tá grudando bem na mão, né? Tá grudando muito. Então, eu vou pegar aquele restinho de massa, aquele restinho de trigo que tá ali do lado, para poder acrescentar aqui. Vou colocar todo, para poder acrescentar, né? E ficar aí movimentando com essa massa, sovando aí dentro da vasilha mesmo por enquanto, porque daqui a pouco eu vou colocar ela aqui na bancada. E aí é só sovar mesmo, para poder ver se pega o ponto. Se for necessário acrescentar mais farinha de trigo, tá bom? E é isso, gente. Agora é só o trabalho mesmo de ficar sovando e ver o ponto dessa massa, né? Ela tá muito grudando ainda na mão. Eu vou lavar a minha mão tudo certinho e já eu volto aqui. Aqui a minha massa, né? Eu vou agora sovar ela aqui. Eu já limpei minha mão certinho. Essa farinha de trigo aqui é uma outra, né? Aqui eu usei, tá aqui o saco vazio. Essa aqui é outra que eu peguei ali pra poder fazer, colocar na mesa pra poder sovar.
para poder sovar tudo certinho, né? Então eu vou colocando um pouquinho na mesa e vou fazer agora o processo de sovar essa massa, tá? Não precisa ser aquela coisa para poder, né, cair os braços, não. É com calma mesmo. Vai amassando essa massa aí pra ela ficar no ponto bom, tá bom? E o ponto dessa massa não é aquele ponto que fica extremamente dura, sabe? Não, ela fica um pouquinho grudando ainda na mão, é bem normal, porque é uma massa mais leve, tá bom? Aqui eu gastei em média 1,1 kg, 1,2 kg de farinha de trigo, porque conforme a gente vai colocando na bancada, esse trigo ele se agrega, né, ao restante da massa. Então, eu usei aí em média essa quantidade de farinha de trigo, tá? 1,1 kg, 1,2 kg, para mim poder estar sovando certinho e deixando ela no ponto bom. Conforme a gente vai sovando, né, vai fazendo esse puxa aí tudinho, vai ver que ela tá ainda grudando, vai colocando mais trigo, tá bom? Ela não pode estar grudando o extremo na mão, não, que nem ela tá saindo ainda os pedaços que vem na minha mão. Ela pode estar grudando, mas aquele grudar que não vem pedaço nenhum, sabe? Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de trigo, vou continuar sovando, para daqui a pouquinho eu colocar ela para descansar, né? Vai descansar essa massa aí, pra gente poder abrir e rechear. Aqui eu lavei minha mão novamente, né? Pra me ver como é que essa massa tava. Porque conforme a mão fica suja, aí gruda mesmo. Aí como eu lavei a mão, a massa ela já tá, ó. Ela tá meio ainda grude-grude, mas... grude-grude, né? Ela ainda tá meio grudenta, mas não tá aquela coisa que sai pedaços na mão, tudo. Eu consigo movimentar ela, né? Então agora eu vou colocar ela pra descansar aqui. Quando o dia tá assim, um dia ensolarado, bom, ela fica em torno de umas 20 minutos, 25 minutos descansando, ela cresce bem. Hoje o clima aqui ele não tá muito, né? Muito assim quente, tá bem, tá tranquilo, tá bom? Não tá nada aquela coisa assim agoniante de calor como geralmente é. Então eu vou deixar ela aqui agora, provável que demore um pouquinho, tá? Então eu coloco um pouquinho de trigo assim por cima, né, para não ter risco de depois grudar tudo. E vou deixar ela aqui no cantinho agora para descansar. Então, gente, eu coloquei aqui, né, a massa do pão para crescer. Já tem um bom tempo, porque hoje tá aquele tempinho de chuva aqui onde eu moro, então não tá um tempo quente, né? Abafado, nada disso. Aí o que eu fiz? Eu tinha colocado só o pano de prato. Só que depois eu resolvi colocar uma sacola. E aqui é a minha ring light. Eu deixei ela ligada, que aí já dá um calorzinho a mais, né? Aqui pra massa. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz aqui. Peraí. Aqui eu abaixei, né? Toda a parte articulada dela pra ficar assim. E aqui eu tinha colocado um pano de prato. Eu coloquei só uma sacola, só pra esquentar um pouquinho mais. Ó, já cresceu bastante, né? Mas eu vou deixar ele descansar mais um pouquinho. Então, eu só fiz colocar a sacola e o pano por cima para poder dar mais uma aquecida. E aí eu coloco a ring light assim em cima, que o LED dela, né, já dá uma esquentada e tudo. Então é isso. Agora eu vou deixar ele crescer aqui mais um pouco. Tá meio estourando a luz, né, mas é por conta da ring light que tá ligada. Então, ó, escurece, clareia. Eu vou deixar ele aqui crescendo mais um pouquinho, mais uns 10 minutinhos. Depois eu volto aqui pra gente começar a abrir esse pão, tá? E eu vou fazer o pão com presunto e queijo e um outro doce aí com coco ralado mesmo, que é o que eu tenho aqui em casa. É o coco, tá bom? Então, já já eu volto aqui pra gente finalizar esse pãozinho.
Então, o tempo que tá crescendo ali a massa, eu vou logo ajeitar os recheios. Aqui eu não vou cortar nem o presunto e nem o queijo, que eu vou colocar eles inteiro mesmo no pão, tá? Não vai ser necessário cortar. Eu vou usar também um molho, só um pouquinho de molho mesmo, e orégano, tá? Vai ser tipo gostinho de pizza, né? Vai ficar bem gostosinho, acredito eu. Vou fazer esse aqui desse sabor, né? Queijo, presunto e colocar orégano. Agora eu vou fazer o de coco. Eu queria fazer, na verdade, de doce de leite, mas eu não tenho doce de leite aqui e também não tem ninguém que possa comprar. Só o Enzo tá dormindo. E como eu já quero tá fazendo, né? Eu vou fazer de coco mesmo. Aqui eu tenho só um pouquinho mesmo. Então aqui eu coloquei meu coco. Agora eu vou colocar margarina. Aqui tá pretinha porque é chocolate. Que eu fui fazer um recheio e acabou que ficou um pouquinho, mas não tem problema nenhum não. Aqui é 2 colheres, né? Mais ou menos 2 colheres de margarina. E eu vou colocar também aqui umas 2 ou 3 de açúcar. Aqui, ó. Não são muito cheias, né? Então é 1, 2, vou colocar 3. 3 colheres de açúcar, para não ficar nada muito doce, né? E eu vou agora mexer esse daqui. Eu acho que não vai dar pra mim mexer com uma única mão, então eu vou mexer e depois eu volto aqui com vocês só pra mostrar a textura dele certinho. Ó, gente, fica assim, bem firmezinho, né? E isso aqui eu vou passar num pão depois. Vou fazer uma camada bem fininha na massa, vocês vão ver certinho quando eu estiver fazendo. E no final, eu coloco ainda um pouquinho de leite condensado, né? Por cima e jogo um coquinho ralado que fica uma delícia, tá? Então, de recheio vai ser esses 2 tipos aqui. Um salgado, um doce e vai ser um pão sem recheio nenhum. Só o pão salgadinho mesmo, tá bom? Simplesinho mesmo para quem quiser comer com uma manteiga, um cafezinho. Eu acredito que vai ficar bem gostoso. Então, gente, aqui eu já vou tirar, né? E deixar ele crescer depois que já tiver recheado, tudo certinho, ele vai ter que crescer mais um pouco. Então aqui eu acho que já deu. Aqui o clima não tá muito bom, assim, pra quente, né? Tá bem agradável, tá bem friozinho. Mas aqui a minha massa, ela cresceu até bem, né? Porque como vocês viram aí, eu coloquei um pouco da minha Ring Light aqui em cima e dá uma boa aquecida. Minha massa tá aqui. Agora eu vou começar a abrir. Dessa massa aqui eu vou fazer 3 pães, tá? Como eu já falei pra vocês anteriormente. Então, bora começar aqui a abrir, tá? Cresceu bem, tá bem bonita. E bora lá, né? Então, gente, agora eu vou começar. Eu separei, né, essa massa em 3 partes. Aí agora eu tô pegando a primeira parte, tô tentando deixar ela aí o mais quadrada possível pra no momento em que eu for abrir, né, já ficar aquele quadrado bem grandão, bem bacana. Então, se caso você não tiver um rolo, pode estar fazendo esse processo aí com uma garrafa, pode estar fazendo esse processo com um copo. Esse rolinho aqui eu comprei ele, eu acho que ele não foi nem 10 reais. Eu comprei ele pelo catálogo. Foi ele e mais alguns cortadores para fazer biscoito, essas coisas, né? Então, ele saiu bem baratinho mesmo, tá? Antes de eu comprar esse rolinho, eu abri as minhas massas com copo. Eu nunca deixei de fazer, né? O que eu queria fazer, né? Em casa, qualquer coisa, pelo fato de não ter algum acessório. Dá para abrir perfeitamente com um copo aí de plástico, de vidro, que seja totalmente liso, dá para abrir tranquilo,
tá bom? Essa parte aqui, eu tô narrando para vocês assim entenderem melhor, mas só de ver mesmo as imagens dá pra, né, identificar tudo como foi feito. Aqui eu abri a massa, agora eu tô vendo se... Tô desgrudando, na verdade, ela, né, totalmente da minha bancada, porque na hora que eu for fechar esse pão, é necessário que ela esteja completamente solta na bancada. Aqui eu coloquei um pouco do meu molho, é um molho pronto mesmo, mas aí você pode substituir por requeijão, por maionese, pode ser o que você quiser, tá bom? O recheio fica por conta realmente da pessoa, tá? Aqui eu cortei o presunto ao meio, né? As fatias ao meio, para poder elas ficarem assim mais fininhas e não ficar tão exageradas. E vou colocando ela todas em fileirinhas. Aqui o que eu faria diferente eu colocaria mais queijo. Eu colocaria mais queijo com certeza no meu pão. E depois que eu terminar de rechear esse pão, né? Vou terminar de colocar o queijo, vou colocar orégano, tudo certinho. Vou fechar a massa, claro, né? O pãozinho vai ficar todo fechadinho e eu vou cortar esse pão. Eu já não faria isso. Quando eu fizer novamente esse pão, eu vou deixar ele inteiro, vou deixar ele crescer inteiro na forma e assar ele inteiro. Vou fazer esse processo de corte somente quando ele já estiver assado, porque eu cortei, então o meu pãozinho ele ficou sem queijo praticamente, porque o queijo ele foge todo, né? E derrete e tem para onde escorrer, ele escorreu. Ficou bastante queijo na forma. Eu não sei se vocês estão escutando algum barulhinho, que tá chovendo aqui onde eu moro. Então, se vocês estiverem escutando, é barulho de chuva mesmo, tá? Aí ficou assim. Agora eu vou cobrir de novo, né? E vou deixar agora ele crescer aí até a hora de eu colocar pra assar, tá bom? Até ele dobrar de tamanho de novo. Aí tá tudo certinho, tá bom? Agora eu vou fazer os outros. Agora que eu tô abrindo já a massa para fazer o pão doce, tá bom? É o mesmo processo, não muda nada. É abrir a massa, tudo certinho. Tem que verificar se ela tá soltinha por baixo, né? E agora eu vou passar todo aquele recheio que a gente fez junto, que é o açúcar, a margarina e o coco, né? Passei em todo. E agora eu vou enrolar ele igual um rocambolezinho, só enrolar tudo certinho, fazer todo esse processo, depois dar aquela arrumadinha, né? E agora eu venho fazendo o corte. O pão doce, sim, eu já necessito cortar antes de levar ao forno, porque ele fica mais bonito, tá? Se eu deixar para cortar ele depois, ele já não vai ficar tão bonito quanto ele fica, né? Já cortadinho assim, tá bom? E é isso, agora eu só vou levar para descansar, né? Para ele crescer agora. Então, o pão já cresceu, olha como ele ficou bem gigante. Aqui é aquele enrolado que eu fiz com queijo e presunto. E aqui é o mesmo desse daqui, que é o molho, né? Queijo, presunto e orégano. Aí eu fiz aqueles ali também. Falei que ia fazer um sem nada, mas aí eu resolvi fazer todos com recheio, porque eu acho que vai ficar mais gostoso, né? Esse daqui ficou só com queijo e presunto, sem orégano e sem o molho. Então ele vai ficar um pouquinho mais sequinho, né? O pão doce, eu já coloquei no forno. Eu esqueci de filmar pra vocês aqui fora, mas eu já coloquei ele no forno aqui, ó. Ele tá assando certinho, bem grandão. E é isso, tá? Tá quase prontinho. Assim que ele finalizar, eu já vou colocar essa forma aqui. E mais tarde eu coloco essa daqui quando todo mundo já estiver aqui, né? A gente estiver fazendo a oração, essa forma aqui vai ficar no forno para sair bem quentinho, para ficar o queijo bem puxa, bem gostoso. Então esse daqui eu só vou assar mesmo lá para umas 9 horas, 9h15, é o horário que eu vou colocar ele no forno. Agora o doce e esse daqui eu já vou assar tudo certinho, porque eu já vou dar de lanche também aqui pro Enzo, pra Clara, pra mim. O Kefsu chega daqui a pouco, umas 6 horas, aí ele também já, né, já come alguma coisinha. E um pouco do doce e esse salgado aqui já fica pros convidados que vão chegar mais tarde, tá bom?
Então, quando tiverem todos prontinhos, né, pelo menos o doce e essa outra bandeja, aí eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou passar aqui gema de ovo em todos esses pãezinhos aqui e jogar orégano por cima, tá? Não precisa fazer esse processo no pão doce, é somente nesses pães recheados mesmo de sal, tá? Então, gente, infelizmente eu não consegui filmar porque a memória do meu celular, né, como sempre me deixou na mão. Mas aí eu bati essas fotos para vocês verem como ele ficou. Assei todos os pães, fiz esse bolinho também para complementar tudo, né? Tem gente que gosta bastante. Queria ter filmado para vocês colocando aí o coco, o leite condensado em cima do pão doce depois que ele estava pronto. Queria ter filmado também aí o pãozinho, né? Como ele ficou, o queijo derretendo, aquela coisa toda, mas infelizmente não foi possível. Tá bom? Espero muito que vocês entendam, né? E vocês tenham gostado também do vídeo de hoje, tá? Fiz com muito amor, com muito carinho para vocês. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchauzinho.